lâminas classe um, 2, 3 e 4. A 4 ainda não tinha inserido, mas eu já atualizei. Anatopatoprática, primeira parcial. A gente começa com cavidade oral, vai entrar para o esôfago, estômago e fígado. Trato gástrico, intestinal, vão cair patologias dessas quatro localizações, vamos dizer assim. O que a gente tem que lembrar? Como no quinto semestre, o básico. Eu tenho que identificar o órgão, escrever processo, descrição da patologia e o diagnóstico. Isso é o básico. Alguns professores falam que se eu identifico o órgão, processo e o diagnóstico, vale um ponto. E a descrição mais um. Um ponto não, 1%. Então seriam 2%, que equivale a um ponto. Acertando assim. Então, órgão, processo e diagnóstico, 1%. Descrição mais 1%, dá 2% que vale um ponto. Alguns professores avaliam assim. Então, o que a gente tem que lembrar? Primeiro ponto, identificar o órgão. Porque se eu identificar o órgão, eu não tenho muitas patologias desse órgão. Como eu estou falando de cavidade oral, eu começo com língua. E o que a gente estudou em língua? O carcinoma é epidermoide de língua. Carcinoma é epidermoide de língua. Epidermoide tem relação com epiderme. Epiderme tem um epitélio plano estratificado, pode ser queratinizado ou não. Se a gente estudou língua, na língua é para ser não queratinizado. Mas algumas papilas filiformes, de acordo com algumas literaturas, falam que tem um pouco de queratina. Mas não tanta queratina como aqui, ó. E aí é onde a gente encontra o primeiro achado, quando fala dessa lâmina, que é a hiperkeratose. Então eu tenho que na descrição colocar um ou dois achados, para o professor entender que eu sei o que eu estou dizendo e me dar o percentual, o ponto. Então se eu falo que tem hiperkeratose e eu encontro que é língua, por quê? A gente não estudou nada agora para essa primeira parcial que tem essa configuração, ó, como se fosse um epitélio plano, não estratificado ou estratificado, que eu consiga ver células planas, se eu consigo dar um zoom com essa conformação, só língua. Então, quando eu falo de língua, eu lembro que eu tenho o carcinoma epidermoide de língua para essa primeira parcial. E aí eu tenho que olhar para essa porção mais apical. E é como se fosse uma queratina bem ampla, bem vasta. Eu tenho bastante queratina, que é a hiperkeratose. Então, eu já coloquei o primeiro achado. Quando eu chego na prova, eu já coloco órgão, eu escrevo ali do lado, se não vier. Processo, descrição, diagnóstico. Aí eu vou preenchendo o que eu vou encontrando. Por exemplo, aqui eu vou olhar, bater o olho na lâmina, vai me ajudar a encontrar queratina, não encontrei epitélio cilíndrico, porque o que a gente tem para essa primeira parcial? Esôfago ali, em junção com o estômago. O esôfago vem com patologia, eu vejo epitélio cilíndrico. Na língua eu não vou ver epitélio cilíndrico, então já me dá um norte que seria a língua. E eu encontrei hiperkeratose aqui, aí eu coloco do lado da descrição. Hiperkeratoses. Aqui é como se fosse uma papilazinha pontiaguda, papila filiforme com hiperkeratose. Se observa proliferação neoplásica maligna, eu tenho que começar assim, composta por papila filiforme com hiperkeratose. O professor já vai entender que eu sei o que eu estou falando. Muitos já vão me dar o ponto. Mas eu posso acrescentar com nido de células neoplásicas com atipia. Atipia, pessoal, é o básico. Eu peguei neoplasia maligna, eu posso colocar atipia. Eu posso colocar hipercromácia. O professor sabe do que eu estou falando. Por mais que não tenha aqui. Mas se eu colocar atipia, hipercromácia, eu estou falando da neoplasia maligna. Então, eu sei que na neoplasia maligna tem isso. Então, eu coloco lá. Nidos de células neoplásicas malignas. E que nidos são esses? São esses aqui, ó. Ó, um nido de célula neoplásica maligna, outro nido, ó, outro nido. Porque na conformação da língua a gente tem uma capa muscular ampla com um epitéliozinho plano, estratificado sem queratina por cima ali, cobrindo a língua, né? Então, identificou que é língua, órgão. Processo vai ser neoplasia maligna, porque eu estou falando de um carcinoma, que é uma neoplasia maligna. Não confunde com esse oma aqui do final. Não é benigno, é maligno. Então, se eu identifiquei que é língua, memorizando essas lâminas que a gente teve em sala. Dentro de língua, eu só vou ter a neoplasia maligna. Já coloquei aqui no processo, neoplasia maligna. No diagnóstico, eu tenho que lembrar que para língua é o carcinoma epidermoide de língua. E aí eu vou descrever o processo. Um pouquinho que eu colocar, ele vai aceitar e vai me dar o ponto. Então, eu posso lembrar da hiperkeratoses,
Posso lembrar do nido de célula neoplásica maligna e iniciar assim, ó. Se observa proliferação neoplásica maligna. Já matei o ponto. Essa lâmina eu já matei. E aí eu vou para a próxima. E aí eu vou para a próxima. Certo? Vamos passar. Próxima lâmina. Deixa eu limpar aqui. Limpar todos os desenhos. Aqui a gente já entra na macroscopia. Certo? Quando eu venho para a macroscopia, que também vai ser tema de prova, ele vai projetar e vai pedir, ele bota essa imagem lá na prova. Pessoal, o que é que eu tô vendo aqui? Um dente, outro dente. Eu tô na boca, não tô no esôfago, não tô no estômago. Se eu tenho dente, eu não tenho um teratoma para dizer que eu tenho no estômago e tô vendo um dente. Então eu tenho que identificar aqui. Na cavidade oral a gente estudou o quê? Cavidade oral a gente estudou língua. Carcinoma epidermoide de língua. Então se ele coloca essa lâmina e coloca aqui, tô vendo um esôfago de Barré, tô vendo uma cirrose hepática, tô vendo um adenocarcinoma neoplásico, pleomórfico, de parótida. Tô vendo um carcinoma epidermoide de língua. O que que é? Carcinoma epidermoide de língua. Eu tô vendo um dente aqui. Tô vendo a língua aqui. Ó, isso aqui é a luva de quem tá examinando a língua do paciente. Tá aqui a língua, ó. Cavidade oral, dente, luva de quem tá examinando, língua. Carcinoma epidermoide de língua, sem nem pestanejar. E aí aqui é uma lâmina que ele colocou na aula e eu puxei do livro também na página 587. Carcinoma epidermoide oral. Aspecto macroscópico que mostra a ulceração. Tá aqui a ulceração pontilhada, ó. Ulceração e induração da mucosa oral. Aqui é a induração. Isso aqui esbranquiçado, ó. Carcinoma epidermoide de língua. Localização mais frequente? Superfície ventral. Porque a língua tem uma superfície ventral e uma superfície dorsal, que fica no solo da boca. Tá aqui, ó. E pode acometer lábio inferior, paladar blando e encias, que são as bochechas, mas ele não tem a lâmina. Ele não tem foto dessas outras estruturas. A foto que ele tem é essa aqui. Então, bateu essa macroscopia aqui, carcinoma epidermoide de língua. Correlação com a anterior, certo? Carcinoma epidermoide de língua, carcinoma epidermoide de língua. Passa para a próxima. Ah, agora a gente já consegue entender que cavidade oral, língua, só tinha aquela. Por quê? Quando eu entro no esôfago, as patologias que a gente estudou no esôfago, eu já consigo ver dois tipos de epitélio. Aqui, ó. Plano estratificado, ó, membrana basal. E eu já consigo ver, saindo dele, um cilíndrico. Aqui eu já começo a ter um epitélio cilíndrico, que é o epitélio glandular. Quando eu falo disso aqui, eu continuo em neoplasias malignas, lembrando que a gente tem que descrever órgão, processo, descrição e diagnóstico. Eu continuo tendo uma neoplasia maligna. Eu agora estou no esôfago porque eu vejo um epitélio plano estratificado, mucosa. Aí eu tenho submucosa, muscular, serose ou adventícia, dependendo de onde o esôfago estiver. E aqui eu tenho um epitélio glandular, ó, certo? Aqui eu tenho um adenocarcinoma esofágico. Aqui, ó, com mais um plano estratificado, glandular. Isso aqui é na luz do esôfago. Na luz do esôfago. Tenho dois epitélios. Então aqui eu consigo entender que o órgão é esôfago, porque é onde eu posso ter um epitélio plano estratificado, tendo um reemplazo por um cilíndrico, é no esôfago, independente da patologia, e eu vou ter que identificar qual a patologia. Aqui eu falo do adenocarcinoma esofágico, porque eu tenho uma metaplasia intestinal, que é exatamente quando eu tenho o epitélio cilíndrico simples com células caliciformes, que é o epitélio intestinal. Não confundam com o epitélio gástrico. O epitélio gástrico do estômago não tem células caliciformes. Por isso que a metaplasia é intestinal, porque metaplasia é o reemplazo do epitélio, que é um plano estratificado sem queratina por um cilíndrico com células caliciformes. E onde é que eu tenho células caliciformes? No intestino. Por isso que é uma metaplasia intestinal.
adenocarcinoma esofágico, e aí eu identifico proliferação de glândulas irregulares. Por que irregulares? Porque as glândulas começam a reemplazar o epitélio plano estratificado e a invadir a submucosa. Ele não fica mais na mucosa, ele não se limita à mucosa, ele começa a invadir a submucosa, que seria a capa subsequente à mucosa. Então, eu tenho mucosa, submucosa, aí eu teria muscular, adventício serosa. Então, na submucosa, que é a capa abaixo da mucosa, eu começo a ter uma proliferação irregular de glândulas. Então, é o adenocarcinoma, que o adeno tem exatamente esse prefixo, tem correlação com glândula. Ele invade também a muscular própria. E eu observo células pleomórficas, mitose e atipias. Na descrição, ó, de novo atipias, lembra que eu falei? Então, se eu coloco, se observa uma proliferação glandular irregular, metaplase intestinal, porque eu vi o epitélio cilíndrico com células caliciformes, e mencionei atipias, essa aqui é a descrição, o professor já sabe que eu sei, já matei, mesmo que eu não saiba. Eu tenho que lembrar dessas palavrinhas-chave. Atipias, hipercromácia, quando eu falo de neoplasia maligna, serve para tudo. Tenho que entender que é esôfago porque eu vi um plano estratificado e estou vendo um cilíndrico, um glandular, o que é que seja. Não é padrão, tá vendo? A luz do esôfago eu teria que ter esse epitélio plano estratificado dando a volta em toda a luz. Aqui também tinha que ser, porque aqui é a luz, ó. Aqui é a luz do esôfago, esse espaço. Então, esse lado de cada lâmina também tinha que ser esse mesmo epitélio. Só que não é outro, então tem dois epitélios. Então, já me deu um norte que eu estou no esôfago, tá? E aí eu tenho que lembrar, órgão, esôfago. Processo, uma neoplásia maligna. Das neoplásias malignas do esôfago, eu tenho que lembrar do adenocarcinoma esofágico. E na descrição eu tenho que lembrar da metaplasia intestinal, posso lembrar da atipia e a proliferação glandular irregular infiltrando submucosa muscular própria, eu coloco ou não coloco? Se eu lembrar, eu coloco. Se eu não lembrar, eu colocando esses pontos chaves, o professor vai aceitar também e vai me pontuar. O ideal é quanto mais. Essas lâminas aqui são chaves. E aqui é uma macroscopia. O que é que eu tenho que lembrar do esôfago? Localização. Aqui é estômago. Aqui é a junção, que é onde tem aquela zona de transição que a gente estudou lá em histologia. Zona de transição é aqui. Então, eu estou no terço distal do meu esôfago. Terço distal do esôfago. Terço distal do esôfago, adenocarcinoma esofágico. Ó, ele é distal. Isso aqui está descrito na figura 15.15, 15.1.1, 15.11, página 596, Robbins, tubo digestivo. Então, terço distal, adenocarcinoma esofágico, certo? Adenocarcinoma do esôfago. Se ele coloca essa macroscopia com essa ulceração distal, adenocarcinoma esofágico. Na cavidade oral ou no início do trato gastrointestinal, a gente estudou também uma glândula salivar maior, que é a parótida, tanto na teoria quanto na prática. E aí, o que é que me diz que é parótida? Essa aqui não tem como errar. Por quê? Eu vou ver os acinos. Isso aqui é histologia pura. Acinos serosos. Acinos bem basófilos são os acinos serosos da parótida. E a gente não estudou outra glândula salivar com alguma patologia. Só estudou a parótida. Então eu tenho que lembrar da parótida. E qual era a patologia que atingia a parótida? Adenopleomorfo de parótida. Adenoma pleomórfico de parótida. Adenoma. Aqui é benigno. Porque eu tenho uma. Final uma. Se não tem carci-sarcoma no início, adenoma é benigno, como lipoma, que era benigno. Então, é a neoplásia benigna. Eu já matei o processo. Já matei o órgão e já matei o diagnóstico. Só falta descrever. Não é difícil memorizar.
Primeira coisa, bater o olho e identificar as estruturas que são comuns de histologia. Acinos serosos, um pouco de tecido adiposo, parótida. Então, o órgão já descreveu. Glândula parótida. Porque a gente estudou glândula parótida agora. Se eu tenho glândula parótida, eu lembro que tinha adenoma benigno. Adenoma pleomórfico de parótida e já mata o processo. Neoplasia benigna, falta só a descrição. Aqui eu já matei 1%. Meio ponto. O professor não vai dar meio ponto, só vai dar um ponto todo, então tem que matar a descrição. Descrição. Começa assim, ó. Se observa tecido mixoide. Mas você falou de acinos serosos, tecido adiposo, não falou tecido mixoide. Tecido mixoide é esse aqui, ó. Toda essa outra extremidade da lâmina da parótida, do adenoma pleomórfico de parótida, é o tecido mixoide aqui, ó. Então, você observa tecido mixoide com conteúdo de elementos epiteliais, ductalis, são esses ductos aqui, ó. Porque na parótida eu tenho ductos que excretam a saliva. Os ductos, eles estão com hialinização. Eu tenho uma cápsula fibrosa também, que é essa cápsula aqui, ó, fibrosa. Essa aqui é a cápsula fibrosa, que está delimitando esse tecido mixoide. Então, eu tenho os acínios serosos, que fazem parte da morfologia normal da parótida. Aí eu venho com a cápsula, então, é encapsulado. Ele não é invasivo. Por isso que ele é benigno. É uma neoplasia benigna. E essa cápsula fibrosa. Então, na observação, posso colocar. Se observa uma cápsula fibrosa delimitando tecido mixoide? Pode. Se colocar isso, ele vai aceitar. Mas aí coloca hialinização, ó. Tem uma hialinização, que é essa glicoproteína aqui no centro desse ducto. Ductos com hialinização, coloque isso também. Já matou essa lâmina, já vai para a próxima. Só que agora a gente vai ver o quê? A macroscopia dela, que essa aí não tem como não reconhecer. Por quê? A glândula parótida está aqui, ó, nessa porção ascendente da mandíbula, rama ascendente da mandíbula. Eu tenho a glândula parótida nessa região. Vocês vão ver como é a macroscopia da glândula parótida, que está com adenoma pleomorfo de parótida, certo? Ó, essa aqui já calcificou. Ó aqui a racha. Tá calcificado, olha a cor disso aqui. Então, se ele coloca essa imagem, ele vai dar as opções A, B, C, D e E para você marcar um xizinho e vai projetar essa imagem. E vai ter as opções lá. Aí vai ter carcinoma epidermoide de língua. Eu tô vendo língua aqui, pessoal. Ah, mas no raio-x eu tô vendo a boca, a cavidade oral, mas a pessoa não tá mostrando a língua. Não é. Coloca lá, esôfago de Barré. Aí coloca um tecido, coloca uma imagem do esôfago numa endoscopia. Coloca cirrose hepática, foto no fígado. E coloca adeno, pleomórfico de parota. Adenoma pleomórfico de parota. Adenoma pleomórfico de parota. Tumor benigno. Página 59 do Robbins. Tá certo? Não tem como errar essa aqui. Essa aqui é a mais fácil. De macroscopia. Falando de macroscopia, essa aqui é muito simples. Vamos para a próxima. Esôfago de novo. Essa lâmina tá bem ruim. Agora eu já tenho um carcinoma epidermoide de esôfago. Deixa eu passar aqui. Carcinoma epidermoide de esôfago. Volta para o mouse e voltou. No carcinoma epidermoide de esôfago, o que é que a gente tem que lembrar? Botar o cursor aqui, voltou. A gente tem no esôfago um epitélio plano estratificado, não queratinizado. Aí aqui, ó, eu vejo queratina. Ó aqui, ó, a fumacinha que a gente estudou lá em histologia. Isso aqui é queratina. Não é para ser assim, eu não tenho queratina. Certo? E ele está me mostrando só um epitélio plano estratificado na lâmina. Eu não posso confundir com língua. Lembra que na patologia da língua a gente viu os nidos de células neoplásicas. Certo? E aqui, numa lâmina como essa, eu vejo mais o epitélio plano estratificado e a queratina.
Eu não vejo aquela capa de músculo gigante que teria na língua. Isso aí me tira o norte da língua, me traz para o esôfago de novo. E aí eu tenho hiperkeratoses de novo. Só que eu estou no esôfago, eu não estou mais na língua. A gente tem que lembrar e associar as imagens, para não confundir língua com esôfago, porque são bem aproximadas. Só que aqui eu tenho um carcinoma epidermoide de novo, só que de esôfago, não é mais língua. Continua sendo uma neoplasia maligna, certo? Aí eu tenho também, o que que eu tenho que lembrar? Começar sempre, se observa proliferação neoplásica composta por hiperkeratose. Isso aí mata nos dois, tanto no carcinoma epidermoide de língua como no carcinoma epidermoide de esôfago, eu posso começar assim, para ir atrás do meu ponto. Células neoplásicas com atipia, lembra, ó, palavra atipia de novo, organizada em nidos, poucas perlas de queratina e coilocitos. O que que vai fazer eu matar essa lâmina? Os coloicitos. Na minha visão, eu estudo assim. Por quê? Na língua eu não tenho esses coloicitos. E no carcinoma epidermoide de esôfago, o começo é igual, carcinoma epidermoide de língua ou carcinoma epidermoide de esôfago, certo? Podem ser muito parecidos. Só que aqui eu tenho os coloicitos, que é isso aqui, ó. São essas estruturas. É como se a célula do epitélio plano, que aqui é a mucosa do esôfago, ó. Eu tenho a hiperkeratoses, que é essa fumacinha rosada, e eu tenho os coloicitos que me dizem que eu estou no esôfago e não na língua, que são como se essas células tivessem perdido o citoplasma e tivesse só um núcleo disperso lá no centro. Esse é o coloicito. Essas células do epitélio plano, o citoplasma dele não está tão eosinófilo, está mais pálido. E ela está aumentada, vocês estão vendo? Porque no epitélio plano, estratificado, a célula vai se achatando quando você vai subindo para a porção apical, lembra? Por isso que é plano, porque o núcleo aqui na porção apical é plano. No tecido normal, que não tem uma patologia, essa célula ela vai se achatando. E aqui ela está ganhando diâmetro, tá vendo? Ela está aumentando a célula. Não está se aplainando, não está se aplastrando. São os colocitos que fazem com que eu mate que aqui é esôfago e não língua. Então, esse é o carcinoma epidermoide de esôfago e não o carcinoma epidermoide de língua. Agora a gente vai ver a macroscopia, certo? Na macroscopia, eu já tenho ele em outra porção. Se ele me coloca a macroscopia do esôfago, lembra aquela primeira? Vamos voltar. Aquela é lá na porção distal, ó, próximo da junção, da zona de transição entre esôfago e estômago. Essa aqui já é na porção medial, ó. Não é tão próximo do estômago mais. E provavelmente ele colocando essa imagem macroscópica, ele vai colocar essa imagem do livro, que ela está agregada com a microscopia. E aí é para lembrar. Se vem macroscopia com microscopia, uma imagem única, ele está querendo que você diga que é um carcinoma epidermoide de esôfago. Tá certo? Porque no carcinoma epidermoide de língua, a macroscopia que ele vai ter, a imagem está isolada. E está na porção distal, a ulceração. Aqui, o dano tecidual está medial, ó. É como se tivesse assim, ó. O esôfago, aí eu tenho ele superior, aqui é o terço distal, aqui é o medial e aqui é o superior. Ó, a ulceração está medial. Carcinoma epidermoide do esôfago. O carcinoma epidermoide afeta a zona média do esôfago, que é exatamente quando ele cria massa, ele vai estenosar, vai provocar estenose para a luz, tá certo? Então lembra, esse aqui é o carcinoma epidermoide do esôfago, não é o carcinoma epidermoide de língua. Mais uma imagem, aí a gente agora vai para
Tô vendo aqui, batendo o olho, eu tenho uma descontinuidade, que eles chamam de solução de continuidade. Eu venho com epitélio, ele para de existir e volta. E eu consigo ver que é um epitélio cilíndrico. E a gente está falando de tubo digestivo. E é como se ele tivesse uma parede glandular, porque a gente aqui está no estômago. Então, órgão, pessoal, estômago. Eu não tenho nenhum órgão que tenha esse tipo de tecido desse epitélio e que a gente tem estudado que tem essa solução de continuidade, essa ulceração para essa primeira parcial, só o estômago. Então, o órgão eu já tenho que matar, estômago. Eu tenho que lembrar do processo diagnóstico e da descrição agora. Quando eu falo de processo, como eu falo de ulceração, eu falo de inflamação crônica. Se é inflamação crônica, o crônico eu puxo para cá, para o diagnóstico. Se eu estou estômago, gastrite crônica. Matei diagnóstico, processo e órgão. Falta o quê? Descrição. Para descrição, o que é que eu tenho que lembrar? Se observa a atrófia da mucosa gástrica. Eu tenho uma solução de continuidade aqui. Eu perdi a mucosa, então eu tenho uma atrófia da mucosa gástrica. Eu também tenho um infiltrado linfoplasmocitário, que é um infiltrado inflamatório, que vai estar aqui, ó. Olha o infiltrado aqui. Na mucosa eu tenho esse infiltrado linfoplasmocitário. Tá bem aqui, ó. Infiltrado inflamatório. Erosão, ulceração. Tá aqui, ó. Erosão, ulceração. Tá aqui a solução de continuidade. Solução de continuidade. Isso aqui é a ulceração. Erosão, ulceração. Aí eu posso colocar angiogênese ou não. Eu não vou colocar. Tem tantos achados aqui que eu posso colocar para matar esse ponto. Aí agora a gente vai para a macroscopia. A macroscopia. Ele não tem lâmina de, ele não tem imagem macroscópica para gastrite crônica. Então, se ele cobrar gastrite crônica, ele pode cobrar aqui, ó, microscopia. Quando vai para macroscopia, ele não tem lâmina, ele não tem um achado, um arcabouço para puxar. Macroscopia. Então, na minha visão, por eliminação, se ele vai cobrar gastrite crônica, ele vai cobrar só em micro. Em macroscopia, ele teria que cobrar sim. Essa imagem é do livro. No livro, a gente não tem achados, base de imagens macroscópicas para gastrite crônica, tá? Então, lembre da microscopia quando for gastrite crônica. Mas se vier assim, aqui é o H. pylori, ó, invadindo a mucosa. Continua no estômago, porque a parede da mucosa do estômago aqui seria lâmina própria, e aí eu desço para a submucosa. O que que eu tenho aqui? O que a gente tem que lembrar? Aqui está marcado, é uma célula em anilho de selho que ele desenhou, que é assim, o núcleo está desplazado para a periferia. Até disse assim, ah, parece um adipocito. Só que o adipocito, ele é poliédrico. E o núcleo é periférico, sim. Aqui a célula é redondazinha com núcleo periférico. Célula em anilho de selho, que é basicamente do adenocarcinoma gástrico difuso, que a gente identifica melhor anilho de selho. Tem o adenocarcinoma gástrico intestinal também. Mas, em geral, o órgão é o mesmo, que é estômago. O processo é uma neoplasia maligna também. O diagnóstico é a mesma coisa, adenocarcinoma gástrico. E a descrição, sempre eu começo assim. Se observa proliferação neoplásica. Quando eu estou de estômago, eu falo de glândulas epiteliais infiltrantes. Desmoplásia, que é exatamente essa estrutura aqui, ó. Desmoplásia, certo? A desmoplásia. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Vamos lá. Adenocarcinoma gástrico, é isso mesmo.
eu apagar aqui. Pra explicar. Bom, volta pro mouse. Voltou. Células pouco coesivas, que são as células em anilho de selho, ou as glândulas dispersas. Tá vendo? Porque quando eu tenho a mucosa gástrica, a glândula ela é tubular, a gente tem que lembrar isso disso. Aqui elas estão desordenadas, ó. Aqui forma até um redemoinhozinho. Eu tenho as células em anilho de selho, né? Que elas têm essa vacula que eu desenho para vocês. E ele forma essa massa com as margens ulceradas centrais, né? Lembrando uma úlcera péptica. Então essa aqui já não tem aquela solução de continuidade que tinha na anterior. É mais o tecido glandular que está desordenado. É uma proliferação desordenada das glândulas gástricas. Por isso que é uma neoplasia maligna. Tá vendo? Ó? Você observa a proliferação neoplásica de glândulas epiteliais filtrantes. Elas infiltram, elas saem da mucosa e vão em direção submucosa, né? Lâmina própria. E eu identifico as células em anilho de selho. E aqui sim tem macroscopia. A ulceração da parede gástrica. Tá vendo? Esse é o adenocarcinoma gástrico, né? Ele tem o intestinal e tem o difuso, né? O que ele me diz aqui? Gerou uma massa elevada de margens abultados e com ulceração central, que é isso aqui, ó. Tem um relevo nas margens e eu tenho essa ulceração central, certo? Parece uma úlcera péptica. A parede está necrosada, perdido parcialmente pliegue, células anilhos de selho, que a gente identificou, que são aquelas células que o núcleo está periférico. Lembrar essa imagem. Agora a gente já vai para as últimas duas, que é exatamente fígado, que aí foi na última aula. O que é que a gente tem que lembrar do fígado? Eu tenho a cirrose hepática, que é pela agressão, e tenho o carcinoma hepatocelular. Qual é a diferença de um para o outro? Na cirrose hepática, eu observo que os hepatocitos, alguns, eles estão com o núcleo desplasado para a periferia e ele tem uma vacula, como se fosse uma glucoproteína no hepatocito. Então, órgão, eu tenho que lembrar a conformação do hepatocito. Eu tenho que olhar assim, ó. A célula do hepatocito é assim, parece um ovo frito, é a eosinófilo. Então, se eu identifico como se fosse essa proliferação de tecido adiposo dentro do fígado e o hepatocito alguns com o núcleo periférico, eu estou falando da cirrose hepática. O órgão tem que ser fígado e eu tenho que identificar como é o tecido do fígado, que são os hepatocitos. Parece um ovo frito e eosinófilo. Quando eu falo de cirrose, é uma lesão crônica. Então, se eu vejo essa estrutura como se fosse tecido adiposo no fígado, aqui, ó, como se fosse um tecido adiposo, vaculas de gordura, de lípidos dentro do fígado, eu estou falando de uma lesão crônica, cirrose hepática, o órgão é fígado. O carcinoma hepatocelular é diferente, a gente vai olhar as imagens. Então, se eu falo de fígado, e falo de lesão crônica, e falo de cirrose hepática, eu vou começar com uma descrição. Se observa perda da arquitetura hepática lobulilhar. Por quê? Quando eu falo da cirrose, eu tenho uma fibrose no septo. A gente tem que lembrar como era o lobulilho hepático. Era como se fosse um hexágono, e aí eu tinha as tríades portais e tenho a vena centrolobulilhar. As tríades portais e a vena centrolobulilhar, certo? Esse septo é imperceptível. Eu não consigo ver ele. É uma linha imaginária. Esse septo começa a fibrosar na cirrose. Então eu consigo ver.
Aqui, ó. Aqui é uma fibrose, certo? Fibrose. Então eu tenho pontes fibróticas rodeando os hepatocitos. Septo fibrosado, eu posso colocar isso na descrição. Se observa a perda da arquitetura hepatolobulilhar. Septo pontes fibróticas, posso colocar isso também na descrição, certo? E os hepatocitos com acumulação de gordura. E aí no citoplasma o núcleo fica desplazado, que eu falei para vocês, para a periferia. É isso que eu tenho que colocar na cirrose hepática. Cirrose hepática é isso, não tem muito o que falar. A imagem macroscópica da cirrose hepática é assim, ó. É quando eu tenho a micronodular e a macronodular. A micronodular, ela é menor que 3 e a macro é maior que 3. Aí já vai para a teoria. Ele não vai cobrar isso. Eu tenho que lembrar da imagem. Micro e macro, certo? O que é que ele fala aqui? Ó, nódulos regenerativos que sobressaem a superfície hepática, porque a superfície hepática ela é limpinha, lisinha. Ó aqui, ó, os nódulos, macro e micro. Isso aqui, um fígado desse, ele coloca essa imagem macroscópica, cirrose hepática. Os dois são cirrose, só que um é macro e o outro é micro. Micro, macro. Mas os dois são cirrose hepática, tá bom? Aí a gente vai para o carcinoma hepatocelular, que é a próxima imagem. Tanto microscopia, olha a diferença. Aqui eu já não vejo aquela estrutura como se fosse tecido adiposo. Eu vejo uns nidos, eu vejo uns nidos, que são ninhos. Vejo também aqui, ó, como se fosse uma hialinização, posso falar assim, como se fosse, parece um colóide da tireoide dentro do folículo tireoide, né? Dentro do fígado. Eu tô no fígado, eu não tô na tireoide. Então eu tenho que lembrar que é fígado porque o hepatocito tá aqui, ó. Isso aqui é o hepatocito. Tem que lembrar como é a célula do fígado, pessoal. Hepatocito. Tem que lembrar para saber que é fígado. Pelo menos o órgão já mata. E eu fico na dúvida de qual a patologia. Se é o carcinoma hepatocelular ou se é a cirrose hepática. Mas o órgão eu tenho que identificar olhando a célula. Aqui, neoplásia maligna, lá era uma lesão crônica. Aqui já é uma neoplásia maligna. Então, se eu falo de neoplásia, eu falo de carcinoma hepatocelular, porque de hepatocito. Célula hepática, hepatocelular, carcinoma da célula hepática, carcinoma hepatocelular. Processo neoplásico, órgão, diagnóstico, fotodescrição. Na descrição, sempre começa assim, ó. Se observa a arquitetura hepática, agora eu já tenho tumoral, proliferação de hepatocitos neoplásicos, dispostos em cordões, formando padrões trabeculares. Nidos, que está aqui, pseudoglandular. O pseudoglandular é exatamente isso aqui, com conteúdo proteico invasivo vascular. Ó, isso aqui, ele está me dizendo que eu estou observando. Porque eu não tenho glândula dentro do fígado assim. Então, pseudoglandular com conteúdo proteico invasivo. Aqui, ó, contenido proteico, glicoproteína. Certo? Aqui eu estou falando de carcinoma hepatocelular. E o meu mouse não está indo. Foi. E aqui é a macroscopia dele. Olha a diferença. Na cirrose, eu não via essas estruturas nodulares tão grandes. Olha o tamanho disso aqui. Era micro e macro e tudo juntinho, tudo aglomerado. Aqui já tem um espaçamento, ó. Tá vendo? Entre um e outro. Então, se ele me coloca essa macroscopia do fígado, ele está falando de carcinoma hepatocelular, certo? Carcinoma hepatocelular. Carcinoma hepatocelular. É isso aqui. Isso aqui. É a mesma coisa. Robbins, vem não. Massa unifocal, habitualmente grande. Por quê? Unifocal, foco único. Unifocal, 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 unifocal. Esse aqui é o carcinoma hepatocelular, que é uma patologia do fígado. Essas são as possíveis lâminas que podem cair na prova dessa P1.
né?